Olá, tudo bem? Então hoje eu estou aqui para mostrar nesse vídeo o uso dessa ferramenta, que é de um projeto chamado NightLab, e essa ferramenta se chama SimVR. O VR aqui correspondente ao termo em inglês, né, de Virtual Reality, ou seja, de realidade virtual. Ela é uma ferramenta bastante simples para a gente criar uma espécie de narrativa com imagens estáticas, né, fotografias, portanto, de cenas capturadas em realidade virtual. Eu já expliquei um modo de a gente conseguir ter acesso a imagens em 360 utilizando a plataforma do Google Maps junto com outro programinha chamado Street View Download. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para esse material e também tem os links no site aqui do qual ferramenta. É uma ferramenta super simples, né? São alguns passos e a única coisa que a gente tem que ver é que a gente já tem que ter as imagens preparadas, né? Ou seja, capturadas, seja com uma câmera que a gente tenha e capturou as imagens, ou então com essa ferramenta que eu acabei de citar, que é o Street View Download, né? Pegando imagens daquele modo de visualização do Street View direto do Google Maps, tá? Tem aqui no site, no link da descrição do vídeo também vou deixar para saber como é que faz, né? Que são mais ou menos as imagens que eu vou utilizar nesse tutorial de hoje. Antes de começar, eu vou mostrar aqui mais ou menos o resultado de como que a ferramenta fica para visualização. Ó. Eu tenho aqui o meu player principal, né? A minha janela principal que exibe uma determinada imagem e eu controlo com o movimento do meu mouse os pontos dessa imagem que eu quero visualizar, né? Por isso uma imagem em 360 graus. Aqui embaixo ele aparece em miniatura as imagens que fazem parte dessa história que eu estou contando, desse material que eu estou utilizando em realidade virtual. Eu clico na próxima imagem, às vezes tem um pequeno delay na qualidade, né, na resolução da imagem, ela demora um pouquinho para carregar e depois vem com a qualidade que eu tiver aqui em relação à minha imagem 360. Reparem também que tem um texto, né? Ele prevê uma espécie de legenda que pode ajudar a incluir informações contextuais em relação àquela imagem 360, né? Para não ficar apenas a imagem sendo apresentada. Então, ó, tem um pouquinho de um delay para carregar a imagem em alta resolução e depois eu consigo visualizar ela. Eu posso ampliar em tela cheia, né? Nesse ícone aqui lateral, então fica mais interessante a visualização, né? Enfim, várias imagens que eu posso trabalhar em 360 ou com uma câmera que eu capturei, ou então no caso que a gente vai utilizar aqui, com imagens que a gente captura do Google Street View. Vou diminuir aqui para visualização normal. E basicamente ele já oferece, né, esse botão verde grande aqui para indicar que eu possa construir a minha narrativa, a minha cena, né, em 360. Basta eu clicar aqui em Make a Scene e ele vai pedir um cadastro com uma conta do Google, tá? Então é importante a gente ter uma conta ali do Google, super simples, né, para a gente trabalhar. Aqui tem alguns projetos que eu desenvolvo em aula já, né, basicamente testes assim, né, nada propriamente publicado. No caso de vocês, se for a primeira vez que vocês estiverem trabalhando com essa ferramenta, não vai aparecer nenhum projeto e tem esse botão aqui embaixo para você criar um novo projeto, né, New Project. Então a gente vai clicar aqui e a primeira tela eu vou dar um nome e uma descrição para aquela narrativa. Então, digamos que eu solicitei aos meus alunos que eles, sei lá, estivessem estudando a Odisseia e procurassem no mapa locais geográficos relativos àquela descrição de Homero no livro. Ou então eu estou falando sobre grandes desastres ambientais e a gente vai visitar locais próximos que sofreram com esses desastres ambientais. Enfim, né, explorar patrimônios naturais, culturais, históricos, e o aluno vai desenvolver ali um detalhe, uma história sobre esses locais a partir da atividade desenvolvida, né, e proposta pelo professor. Essa visualização em realidade virtual, ela permite assim uma exploração mais completa e às vezes até uma percepção de detalhes que apenas a fotografia tradicional não permite. Porque ele gera uma autonomia nessa visualização, né? Eu posso
visualizar a imagem do jeito que eu quiser e às vezes perceber detalhes, contextos, distâncias, o ambiente ao redor, né? Às vezes a gente está acostumado a ver, por exemplo, aquele monumento histórico, mas não sabe como que é ao redor. Então essa construção de uma narrativa com imagens em 360 completa esse entendimento de locais que às vezes a gente não tem acesso facilmente e que no Google Street View a gente tem esse mapeamento. Então aqui a gente vai dar um nome, né, para essa atividade, vai colocar um texto descritivo aqui, tem uma certa limitação de caractere, tá? Então tem que ser um texto um pouquinho mais breve, assim, um breve parágrafo. Feito isso, eu vou começar a adicionar as minhas imagens. Basta eu clicar aqui embaixo em adicionar foto, né? Eu vou procurar a pasta onde eu tenho as imagens, né, que eu já separei anteriormente, ou imagens produzidas por uma câmera, ou com essas que eu digo, que eu ensinei vocês, já, né, mostrei em outro vídeo, como é que captura diretamente do Street View. Então aqui eu tenho uma imagem do Coliseu, nessa primeira, ela vai carregar, tá? Nesse formato aqui esticado, né, já expliquei em outro vídeo que a imagem 360 é como se fosse uma esfera, então quando a gente tem uma visualização normal, ela cria esse panorama distorcido justamente por conta dessa deformação natural da imagem transformada de uma esfera para um plano, né? Mas ela vai funcionar normalmente, tá? Ela aparece na miniatura aqui dessa forma, mas quando a gente publicar o efeito ali, ele vai funcionar normalmente. Então aqui só estou pegando um textinho de exemplo, né? Porque aqui embaixo eu tenho uma área de descrição, ó, tá? Eu posso copiar aqui um texto, também tem um limite de caractere. A gente vai identificar se a gente ultrapassou ou não esse limite de caracteres nesse espaço, porque quando eu clicar em Upload, se a minha legenda não aparecer, quer dizer que estourou o limite. Então eu tenho que editar até fazer caber o texto adequado ali. Coloquei a minha descrição breve, tem a minha imagem carregada, eu vou clicar em Upload. Dependendo do tamanho da imagem, esse upload pode ser que às vezes demore um pouquinho mais, né? Mas depois ele vai carregar. A visualização aqui continua dessa forma esticada. Depois a gente vai ver a imagem corretamente numa visualização em realidade virtual. Vou adicionar outras imagens, né? Sempre o mesmo processo, né? Ela vai carregar a miniatura, eu adiciono uma descrição e clico em Upload. Essa aqui é de Salamanca. A Praça Maior de Salamanca, uma cidade da Espanha. Tem uma universidade, a Universidade de Salamanca. Eu dei uma passeada lá no Google Street View, porque eu tive lá em 2019 e deu saudade. Mais uma imagem, só para a gente fechar esse exemplo aqui. Adiciono uma descrição, clico em Upload. Eu adiciono a quantidade de imagens que eu queira criar ali, né? Essa última aqui é do Pelourinho. Feito isso, cheguei na quantidade que eu queria de imagens, né? Se eu decidir tirar uma, eu posso excluir nesse botão aqui, né, dessa lixeira, nesse ícone da lixeira aqui no lado direito. Eu posso reordenar a ordem. Ó, basta eu clicar nessas três linhas e arrastar as minhas imagens para reordená-las, tá? Na ordem que eu quiser, porque às vezes eu vou fazer meio que uma história, né? Vou criar uma narrativa na sequência de imagens, então essa ordem das imagens é importante. Feito tudo isso, conferir as legendas, está tudo certinho, a gente vai clicar nesse ícone, que é um quadradinho com uma seta para a direita, lá no canto superior direito, tá? Que é um ícone que tradicionalmente corresponde à ideia de compartilhar, né? Então eu clico aqui, ele vai dar algumas opções, ó. Ele vai mostrar aqui, né, a primeira imagem correspondente. Ele vai dar nesse espaço um link, que é o link direto para essa narrativa. E caso eu esteja publicando em alguma plataforma, né, sei lá, a gente criou um site, a escola tem um blog, tem alguma coisa assim, tem aquele modo de eu inserir um elemento HTML, né, externo à publicação dentro do meu post. Então aqui a gente pegaria esse iframe aqui, tá? Que é um código, basta copiar ele, vai ter um item ali de inclusão de um iframe, de um código HTML, seria esse código aqui, tá? Com esse link aqui, eu posso copiar ele, colar numa nova aba
para verificar como é que ficou a minha narrativa. Ó. Ele vai carregar. Então aqui eu tenho a minha primeira imagem, ó, ela vai carregar um pouquinho já em melhor resolução. Arrasto o mouse para navegar nessa imagem. Então nesse momento, nessa construção, né, caso o professor crie essa narrativa para mostrar para os alunos, ou caso os alunos mesmo criem essa narrativa, é interessante estimulá-los a explorar as imagens, perceber os detalhes, a arquitetura, o cenário natural, né, enfim, vários detalhes, assim, aspectos que a gente pode construir nessa visualização. Ó. Aqui aparece aquela legenda que a gente colocou e eu posso clicar aqui na seta para ir para as próximas imagens. Ó. E navego nessas imagens com o controle do meu mouse. Tá? Para a gente visualizar em dispositivos móveis, como celulares, nem sempre vai funcionar. Tá? Tem uma limitação, principalmente em alguns navegadores, por questões de segurança em alguns sistemas operacionais, né, Android e iOS. Então varia muito de aparelho para aparelho e de sistema operacional para ver se essa ferramenta vai funcionar de maneira adequada. Para visualizar em dispositivos móveis, eu tenho uma outra plataforma que eu vou ensinar a utilizar em um outro momento. Tá? Então essa aqui é para visualização mais em desktop, mais em computadores normais. Tá bom? Então tendo esse link, né, vocês podem usar para acessar e mostrar para os alunos, ou se os alunos criarem, vocês pedirem para eles entregarem, é esse link aqui que eles vão entregar, né, para exibir, para que a gente possa navegar dentro da história com imagens em 360 em realidade virtual criadas através dessa plataforma do Sim, ok? É isso, espero que seja interessante para vocês utilizarem aí em sala de aula com seus estudantes.